capítulo 5 do livro de Cânticos. Este livro é um poema romântico de amor entre um esposo e uma esposa comprometidos, ou um noivo e uma noiva. Mas ele é cantado dessa forma, do amor de um homem para com uma mulher, da resposta da mulher a esse amor. E este livro está nas Escrituras como palavra de Deus, porque ele vem como uma parábola para nos mostrar o amor de Deus para com o seu povo, para nos revelar o amor de Cristo para com a sua igreja. Como o próprio apóstolo Paulo vai falar, que Cristo amou a igreja e é um modelo para o marido amar a mulher. E o apóstolo Paulo vai dizer, esse é um mistério muito grande, mas ele diz, eu falo de Cristo e a igreja. Então nós vamos ler esse texto entendendo as expressões muito lindas, românticas, que vem revelar, como numa parábola, o amor de Cristo pela sua igreja, por esse corpo vivo que está unido a Ele, pelo seu sacrifício, pela fé no seu sacrifício. O capítulo 5, a partir do primeiro versículo, o esposo, o noivo, fala: já entrei no meu jardim, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com mel, bebi o vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. A esposa fala: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. E o esposo fala: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. E a esposa responde: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos, mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu mais. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que encontres o meu amado, que digas a ele que desfaleço de amor. Há uma noiva cheia de amor, cheia de declarações de carinho nesse poema, ansiando pela chegada do seu noivo esposo. Ela não sabe a hora que ele vai chegar, mas ela está com o coração assim. Ela foi se deitar, mas
com aquele sentimento, ele vai chegar, ele vai chegar. E ele chega. E bate na porta. Mas ela diz, eu já troquei de roupa. Eu já me vesti para dormir. Eu já lavei meus pés. E por um instante, ela não responde ao chamado do amado. Ela procrastina. Ela pensa duas vezes. Me levanto, não me levanto. Visto a roupa, porque ela estava com roupa de dormir. Não, vou me sujar de novo, depois eu vou ter que lavar os pés de novo. E quando ela decide se levantar, ele já foi embora. Não está mais lá. E a dor da esposa a faz sair procurando por ele. É noite. E como ela sai sozinha, ela acaba sendo vítima. Acaba acontecendo algumas coisas ruins com ela. Roubam-lhe a capa. Agridem ela. E ela volta com esse clamor. Procurem meu amado e digam a ele que eu desejo, que ele venha, que eu quero. Quem perdeu o amado? Essa é uma história bem viável. Talvez Salomão tenha vivido isso. Amado, tanto aquela mulher, ele tinha muitas outras. Era possível naqueles dias, embora não fosse o conselho de Deus para ele, ele fez isso. E numa determinada mulher, esposa que ele amava, e ele foi procurá-la. E ela não abriu a porta para ele. Salomão não é qualquer um. É um rei. E ele foi embora. Por sua honra, por sua glória, até pela sua paciência de homem, que é pequenininha. Ele foi embora. E ela que esperava, que o desejava tanto, que dizia coisas maravilhosas a respeito dele. Como ela vai dizer, o meu amado é como a macieira. Eu me deito na sua sombra e ainda sinto a sua fragrância maravilhosa, ainda como dos seus frutos. Para ela, o amado era a pessoa mais preciosa. Mas quando ele a chamou, conforto dela a impediu de se levantar, de ir, de ouvir o seu chamado. E quando essa palavra vem como uma parábola para os nossos dias, olha, irmãs, essa semana foi uma das semanas que a gente não conversou, não foi, pastora? Nem por zap. Se eu tivesse combinado com ela o que aconteceu aqui no início do culto, com essa mensagem, estava 10, mas não foi combinado. Eu nem sabia que ia ser feito assim, a abertura do culto. Mas essa é a representação do que Cristo tem falado para a sua igreja, homens e mulheres. Ele nos chama. Nós o amamos, nós o adoramos, nós enchemos a casa dele de nossos louvores, de declarações de amor maravilhosa.
E quando Ele nos chama para tomar uma posição, aí o nosso conforto pesa. Eu já me deitei. Eu vou trocar de roupa. Eu já estou tão cansado. E não respondemos a Cristo. Mesmo sendo Ele o nosso tesouro, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o que nós temos de mais precioso, o autor da vida, o alfa e o ômega, aquele a quem devemos toda a honra e toda a glória. E o nosso coração sente fome e sede dele. Queremos mais. Queremos conviver com ele. Não é isso que cantamos? Sempre? E quando ele chega e nos chama para sair do nosso conforto. Eu não esperava que Cristo fosse pedir para mim exatamente isso. Algo mais do que ir para os cultos de domingo. Quando Cristo chama a sua igreja que somos nós, cada um de nós, não só as mulheres, não só os homens, mas numa visão cristocêntrica, a igreja não é homens e mulheres, a igreja é o corpo de Cristo. E Ele nos chama, Ele vem ao nosso encontro. E quando Ele vem com o que seria o mais extraordinário encontro, seria uma noite de amor, de comunhão, provavelmente uma noite de gerar filhos. Eu estou cansado demais. Eu tenho outras coisas para fazer, eu não sei se eu quero me comprometer. Aquela noiva, aquela esposa, que queria tanto. No capítulo 3 ela diz: venha meu amado, venha como as gazelas, venha saltando sobre os montes. Sabe como uma gazela anda? Correndo. É um animalzinho que tem de Deus pés para correr nos lugares altos. Ela não anda, na realidade, ela saltita, né? E a noiva canta isso, ela dizia: venha como o gamo, venha como a corça, venha sobre os montes, vem meu amado. Os primeiros capítulos são os chamados da noiva. E como é quando ele chama, quando ele fala com ela. Nós queremos tanto mais de Deus. Eu quero entender as Escrituras, eu quero conhecer, eu quero saber falar a palavra de Deus, eu quero o espírito da profecia, eu quero profetizar, eu quero discernir os espíritos, eu quero ganhar almas para Cristo. E tantas declarações que fazemos, até o momento em que Ele bate na porta para nos dar aquilo que estamos buscando. Não enquanto bens, mas enquanto a presença dEle, que vai nos tirar do conforto. Como podemos ser tão iguais a essa esposa? Que ama realmente o esposo, mas ama mais o seu próprio conforto. Ama mais não ter que se comprometer, não ter que se expor, não ter que aparecer, não ter que ser criticada, não ter que confrontar nada. Quando o noivo chega, quando o noivo da parábola chega, ela diz que ela titubeia entre tê-lo e ter o que ela gosta de ser. Ela gosta da boa vida. Ela gosta do seu status. Ela gosta do seu mundo controlado. E ela pensa: eu já troquei de roupa, mas é o amado.
Eu vou vestir de novo a minha túnica diante da presença do amado dela. O que é se vestir de novo? Eu vou voltar a fazer o que eu já tinha deixado? Se é isso que ele quer. Mas eu já troquei de roupa. Eu não sou mais essa pessoa. Eu não tenho mais essa energia. Não, não, não. Será? Eu já limpei os meus pés, agora eu só quero cama. Mas depois ela, não, não, é o meu amado, eu vou lá. Mas ele já tinha ido embora. Quanto de Cristo que amamos e que nos ama, temos perdido por não responder ao seu chamado na hora que ele faz. Porque vamos pesar as coisas. E às vezes nós nem nos mexemos para ir atrás dele depois. Continuamos dormindo em berço esplêndido, como se canta a respeito do Brasil. Porque o amado é maravilhoso. Mas você não pode tê-lo sem renúncia, sem entrega, sem constantes mudanças a partir da voz dele. Essa, vamos dizer assim, essa técnica dos céus de nos tirar de nós mesmos, sempre nos provocando a mudança. Porque se Deus deixa a gente como a gente está, a gente sempre cai no eu quero, eu gosto, eu faço. E 1000 canções não mudam isso na gente. É preciso ouvir a voz de Cristo e confrontar o que cantamos, o que declaramos, o que cremos, e então obedecer. Porque fé é confiança. E quem confia, obedece. Você dizer que confia, mas nunca obedece, não é confiança. Como já estudamos juntos, quando Abraão foi justificado, quando obedeceu. Ele obedeceu à voz do Senhor para sacrificar Isaque. E quando Isaque está para ser imolado, ele obedeceu à voz do Senhor para não sacrificar Isaque. Abraão, entrega-me teu filho em sacrifício. E Abraão foi. Aprontou o sacrifício, colocou o menino, era a voz de Deus e ele obedeceu. E quando ele está a ponto de sacrificá-lo, a voz de Deus diz o quê? Quando ele pegou no cutelo, não faças nada ao menino. Obedeceu de novo. Porque esse é o Deus que pode mandar e pode dar outra ordem. E Abraão então foi justificado como aquele que cria em Deus. Como ele mostra que crê? Quando ele obedece. Para fazer e para parar de fazer. Esse é o chamado de Cristo para aqueles que já creem nele, que são o seu povo, o seu corpo. Confia, obedece, ouve a voz do amado, atende ao seu chamado, não deixa para depois, não pensa que é para amanhã, não entra em dúvida, em questionamento, em talvez, ou eu não posso, porque tudo isso é reflexo do eu não quero. Irmãos, a capacidade que nós temos de amar tanto a Cristo e não responder ao seu chamado é terrível. Tudo aquilo que foi lido no início do culto, que imagem terrível. Só de destruição, porque o
povo que amava Deus, que celebrava os cultos mais esplendorosos no templo esplendoroso de Jerusalém, não obedecia a Deus. E quando Deus disse para eles tirarem os ídolos do coração, eles não tiraram. E quando Deus disse para eles tirarem a injustiça das suas mãos, eles não tiraram. E o que aconteceu? De tanto Deus bater e ninguém abrir o coração, Deus se foi. O profeta Ezequiel viu Deus sair do templo. O templo ficou lá, mas a glória do Senhor tinha ido embora. E o culto continuou, mas Deus estava longe. E quem veio foi Nabucodonosor, destruindo tudo. O templo, a glória dos homens, os homens. E aquela visão que Jeremias fala, não é só profética, ele viu toda aquela destruição. Porque os adoradores de Deus não abriram a porta para ele. Não ouviram a voz dele. Ficaram questionando. Ficaram se perguntando se era bom fazer isso, se não era, quais eram as consequências. E nesse tempo em que se distraíram com tantas coisas, acabaram nos jardins de Baal, de Astarote, de Mamon e de todos os deuses cananitas, que foram a causa da terra vomitar os seus moradores. Nos dias de Josué. Agora, novamente, nos dias de Jeremias, vem a destruição, mas não será mais uma destruição dos cananeus. Vem a destruição do povo de Israel, do povo de Deus. Porque a esposa não atende ao esposo quando ela vai procurá-lo, é noite na terra. E ela não é vista como a esposa, ela é vista como uma inimiga. E os guardas batem nela, espancam ela, roubam-lhe a capa, que era a honra, a roupa da honra, a roupa da glória. E ela volta machucada para casa e pedindo: avisem ao meu amado que eu estou morrendo de amor por ele. Agora, depois que apanhou dos guardas, depois que deixou ele ir embora. E é tão terrível esse argumento da esposa que ama, né? Eu vou trocar de roupa de novo para recebê-lo. Eu vou ter que lavar de novo meus pés. Coisa tão simples, né? Ela pensa, eu vou me levantar para abrir a porta, aí quando eu voltar para a cama, eu vou ter que lavar de novo os pés. Eu vou ter que vestir uma capa para abrir, eu já estou com a roupa pronta para dormir. E porque ela acha que tudo que vai ter que fazer para recebê-lo é custoso, ela não se levanta. E quando ela se levanta, ele já foi embora. Cristo passa. Cristo chama. Cristo quer fazer em nós e por nós, além do que pedimos ou pensamos. Ele tem poder para isso. E nós o amamos. E como fechamos essa conta? É sendo atentos ao chamado de Cristo. Quando Ele fala, quando Ele nos exorta, é numa oração, é na sua palavra, é através de um conselho do irmão. É através do Espírito dentro de você que já lhe diz o que Cristo espera que você faça. Como homem de Deus, como mulher de Deus, como um jovem consagrado. E
você não pode ficar adiando isso, porque passa de nós aquele momento. Em Apocalipse, tomando essa mesma imagem, no capítulo 3, há uma igreja que está morna, embora aos olhos humanos ela se sinta rica, completa. Jesus vai dizer que está batendo para entrar. E se não pensarmos agora numa igreja geográfica, mas a igreja que somos cada um de nós, quanto mais essa ideia de que eu estou bem, que eu estou cheio do Espírito, que eu estou vivendo como um crente verdadeiro, e às vezes até olhando para outros, dizendo, eu não sou como aquele crente, eu não estou mais fazendo isso nem aquilo. E ficamos às vezes orgulhosos do cristão que nós somos. Nós deixamos de ouvir a voz de Cristo. E continuamos no nosso caminho sem mudanças. Não tem, irmãos, como viver nesse tempo, nesse mundo que jaz no maligno, sem mudança. Porque a iniquidade habita em nós. E o mundo está o tempo todo nos tentando, nos rodeando. O processo de ser igreja nos nossos dias é o que diz Apocalipse, em Apocalipse a profecia. É o limpo tendo que todo dia se limpar mais. Porque o sujo vai ficar cada vez mais sujo. Não tem como eu dizer, eu já li a Bíblia, já sei demais. Eu já conheço essa mensagem. Eu já orei muito, eu já jejuei muito, eu já fiz muito para o Senhor. Não existe essa possibilidade. Isso está correto. E Jesus vai dizer a uma igreja que se sente satisfeita, que se sente plena, que ela está cega, que ela precisa de mudança. E Jesus se posiciona para a igreja de Laodiceia, dizendo para nós nessa noite, estou à porta e bato. Ó o noivo, olha o esposo de Cantares, chega na porta, bate. E aí você vai dizer, mas eu não tenho tempo, mas eu não sei falar, mas eu não gosto de ir. Ah, não, para mim não. Não dá para me levantar. Mas é exatamente o que o Espírito do Senhor está dizendo à igreja no Brasil. Levante-se, amada minha, a estação mudou. Não dá para você ficar só dizendo, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Ele está dizendo, levante-se. Eu estou esperando Jesus, sim, mas levante-se. Tome postura, tome posição. É um tempo que o Brasil precisa de uma igreja determinada em oração e em santificação. O que está sobre a nossa nação é muita maldição, que vai se cumprir se nós não tocarmos o amado agora. Ele está à porta aí, bate. Se, diga se, ele não vai arrombar a porta,
embora ele tenha força e autoridade para isso. Ele não vai arrombar. Ele bate. Como alguém que tem sido adorado, bendito, invocado, aí ele vem e bate. Como é? Você não chamou? Você não disse que queria? Que me ama? Cheguei. Mas ele vai dizer: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Porque ele está falando com uma igreja, ou com um momento da igreja, ou com cada um de nós cristãos, que estamos tão plenos em nós mesmos, que não estamos ouvindo o que ele quer que a gente faça. Porque eu não estou em pecado. Mas deixar as obras mortas, irmãos, é só o início da vida cristã. Não pare por aí. Eu não adultero mais, eu não bebo mais, eu não estou pecando, eu não mato ninguém. Isso é só o fundamento. Você está se achando muito porque não está cometendo esses pecados capitais, como diria. Mas isso é só o fundamento e as paredes desse corpo, dessa igreja, que tem que crescer sobre essa nação. Uma casa para Deus. Não pode ficar só no alicerce. Deixa as obras mortas, é o início. Mas é preciso ouvir a voz do amado. É preciso ouvir e sair a seu encontro. Sair do nosso conforto, do que eu acho, do que eu quero. Deixar as listas de pedido e começar a entregar ao Senhor verdadeiramente o meu coração. Seja feita a tua vontade. Porque a vontade do Senhor pode ser bem diferente dos nossos sonhos. E aí? Vamos aos sonhos de Deus ou vamos aos nossos sonhos? Isso é idolatria. O que é idolatria? Se faz um Deus e vai até Ele para alcançar o que se quer. E queremos adorar a Deus com um coração idólatra. Não, irmãos. Nosso Deus não é uma estátua, não é uma imaginação. Não é um demônio que vai fazer o que a gente quer para nos manipular. Não. O nosso Deus é o Senhor do universo. E nós descobrimos que Ele é Senhor. Então nós vamos a Ele. O que é que o Senhor quer da minha vida? Nós vamos a Ele rendidos. O que o Senhor quer fazer do meu tempo, da minha família? O que o Senhor quer fazer da minha história, faça a sua vontade. E essa determinação é o que pode mudar completamente a história prognosticada para o Brasil. Uma igreja que vai entender que tem que se render à vontade do Altíssimo. E que para de ir a Deus para pedir as coisas. Deus não é um ídolo. Eu vou amar e adorar porque Ele me dá o que eu quero. Deus é o Senhor. E Ele pode fazer além do que eu peço, além do que eu penso. Mas eu vou a Ele rendido. Eu me prostro. Para que Ele seja honrado. Só o fato dele me receber já é mais do que tudo que eu possa querer. Só o fato dele se importar comigo e não me destruir já é a glória, irmãos. Ao invés de nos destruir, Ele se fez um de nós e se sacrificou em nosso lugar. E nós ainda vamos dizer a Ele que só servimos a Ele se Ele nos der isso e aquilo outro. E ainda vamos ficar de
de bico contra Deus quando Ele diz não ao que nós queremos? Porque Ele é o Senhor, o dono do universo. E nós estamos aqui, apesar de sermos pecadores, é porque Ele nos amou. Ele nos amou e nos perdoou. E tem tido misericórdia de nós todos os dias. E muita longanimidade, porque essa batida dele na porta faz tempo que ele bate. E nós nos perdemos no nosso conforto. Ah, porque eu não gosto disso. Ah, porque eu não gosto daquilo. E deixamos de fazer a vontade de Deus, porque já troquei de roupa, não vou mais me vestir, não. Você chama, você invoca, você se compromete. E quando Ele se aproxima, aí você vê que tem que mudar alguma coisa, aí não. Aí quando vier novamente o sofrimento na sua vida, aí você... digam para Ele que eu amo. Quando chega a dor, não é assim, não é? Quando chega a aflição, quando chega a perda, aí nos lembramos de dizer a Ele que o amamos. Eu quero, Senhor, pode vir que agora eu quero. Pode vir que agora eu me levanto rapidinho. Aí vai o jejum, vai a oração de madrugada. Se é esse combustível que a igreja precisa para fazer a vontade de Deus, sofrimento, vai vir sofrimento, irmãos. É esse o plano seu? Sofrer para orar, sofrer para deixar o mundo, sofrer para renunciar tudo que precisa ser renunciado da sua vida. É esse o seu plano? Porque é o de Deus. Se você não ouvi-lo, é isso que o profeta disse, vai vir o sofrimento, vai vir a dor, porque é a dor que faz a gente se arrepender, que faz a gente se voltar para Ele. Deus nos ama, irmãos, e Ele vai deixar o mundo nos levar depois de tudo que Ele pagou. Ele vai deixar o seu coração se desviar depois de tudo que Ele pagou. Davi dizia, foi-me bom ter sofrido, para que eu aprendesse a palavra do Senhor. Se eu não tivesse sofrido, ele poderia ter se tornado um Saul. Não é que ele não pecou, mas ele não se desviava do Senhor. Mesmo quando ele errou, ele foi se arrepender. Ele não se desculpou, ele se quebrantou e quis sempre fazer a vontade de Deus. Mas ele sofreu por 40 anos, até assumir o trono que lhe era devido. Deus o ungiu, Deus profetizou sobre ele, que ele iria governar, mas ele viveu se escondendo em caverna, se quebrantando, sendo julgado como um criminoso. Tudo era tratamento de Deus. E quando ele estava nas cavernas, como é que ele estava? Clamando ao Senhor. O Senhor é o meu socorro, é o meu alto refúgio. Não vou ter medo, esperei com paciência pelo Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Essa coletânea maravilhosa que é o livro de Salmos, é o sangue e o suor de Davi em adoração ali. Porque ele teve que passar por todo um processo de quebrantamento para ser colocado no trono e fazer a vontade de Deus. É maravilhoso ver a história de Davi, como um jovem sai de detrás de um rebanho para governar e se torna o rei. E as nações da terra o reverenciaram, porque ele confiou no Senhor e esteve pronto para obedecer.
Mas ele teve um processo longo de quebrantamento, porque ele iria receber muito de Deus e ele não podia se envaidecer. Já pensou? Chegar lá, nos 30 anos de governo, e ele não querer mais ouvir a voz de Deus. Ele reinou por 40 anos. E trazer os ídolos para dentro de Jerusalém e deixar o povo fazer o que quisesse. Não, até o fim ele honrou o Senhor. Foi o seu filho, Salomão, quem se perdeu. Porque não passou pelo mesmo processo de dores. Herdou o reino, herdou o trono, e se envolveu com muitas mulheres, e por aí foi se perdendo, se perdendo. Um homem tão sábio e fez tanta tolice. No final da vida, a Bíblia diz que ele se prostrou e queimou incenso aos ídolos para agradar as mulheres. Ele escreveu esse cântico. Quantas vezes o Senhor não deve ter batido na porta de Salomão? Muda, Salomão. Volta ao primeiro amor, Salomão. Sai desse caminho. E Salomão não se levantou para o Senhor. Estava muito acomodado, muito confortável, tão rico, tão famoso, tão cheio de si. Até que veio o inimigo e ele sofreu. A igreja não é um projeto de homens. A igreja faz parte de um propósito, irmãos, eterno, do Deus Todo-Poderoso. Não é uma instituição, ela tem que se tornar uma instituição por causa da geografia em que ela vive, dentro de um país, dentro de uma cidade, com questões financeiras. Mas ela não é essa instituição. Ela é um corpo espiritual ligado ao eterno. E nós fazemos parte disto. Então a nossa vida não pode ser natural. Dormir, acordar, tomar café, trabalhar, almoçar, trabalhar mais um pouquinho, chegar, descansar e dormir de novo. Assistir alguma coisa, algum entretenimento e dormir, acordar. Nós fazemos parte, quando cremos em Cristo, confiamos nele, recebemos ele na nossa vida, de um projeto eterno, que para se concretizar, precisa da nossa renúncia de nós mesmos para a obediência ao Todo-Poderoso. O que se perdeu pela desobediência, precisa ser reconquistado pela obediência. Cristo fez o resgate, mas nós estamos unidos a Ele e precisamos continuar nesse processo de resgatar a vontade de Deus sobre a terra, com obediência. Com um coração totalmente voltado para o seu propósito. A igreja não é o apêndice da sua vida, irmão. Ela é o que você é. Não é uma partezinha de domingo. Não é um momento na semana, não. Não é a 10ª parte do seu salário, não. A igreja é um projeto de Deus, é toda a sua vida conquistada, comprada, transformada para servir ao Altíssimo. Como você está servindo ao Altíssimo, eu lhe pergunto? Como? Se eu lhe der um papel agora, você sabe escrever e dizer o que é que você está fazendo para esse projeto de Deus? Ou não está fazendo nada? Como? O que você está fazendo dentro desse projeto de Deus? Qual é a sua participação? Eu não sei. Então já está passando da hora de saber. E se envolver. Dentre tantas coisas, orar. Precisamos ser a igreja que ora. Não só no culto. Não só na reunião de intercessão. Que ora na nossa vida. Mas não só que ora pelos nossos projetos. Porque isso aí, irmãos, até o ímpio faz. Tem gente que não é de Cristo e está orando, pedindo a Deus.
as coisas. Isso até o ímpio faz. Até o que não é crente pede a Deus para ver se alguém faz alguma coisa por ele. Ele pede a Deus e ao diabo. Mas a oração é se colocar diante de Deus para trazer misericórdia de Deus sobre a terra. É esse coração intercessor, sacerdotal, que Cristo morreu para nos trazer para Ele, nessa nova dimensão de vida. Que vida? Reis e sacerdotes para Deus. Governar essa terra através de orações e intercessões. Através de uma vida que vai à presença de Deus. Quando Ele chama, você está lá. E que ouve o que Deus está dizendo. Sobre sua vida, sobre fazer algo pela vida do outro. Sobre o socorro que alguém precisa, sobre a ajuda que deve ser dada. Não como uma técnica filantrópica, não, mas dentro de um projeto que está no coração de Deus. E Ele nos envia, e Ele nos dá condições, e Ele realiza através de nós. Porque os anjos virão nos ajudar. Mas quem tem que fazer a obra aqui na terra de Deus é a igreja. É a igreja. E não é só ser. Eu sei que isso não é pouco. Desculpem o só. Mas não é só ser um bom funcionário. Não é só ser um bom patrão. Não é só ser um bom estudante. É preciso ser um sacerdote. Entremos com ousadia, Cristo disse. O caminho foi inaugurado. Vocês têm que partir das coisas da terra para as coisas do céu. Se você ressuscitou com Cristo, bote a sua cabeça onde? Onde Cristo está? Qual é o propósito de Deus? Temos que nos elevar, irmãos. A nossa vida não está só aqui na terra, ela está acontecendo nas regiões celestiais, onde Deus vai nos encontrar. Onde o Espírito do Senhor vai tirar do nosso coração as invejas, as ciumeiras, essas coisas que conflituam a comunhão entre os irmãos, os impedimentos de estarmos juntos, fazendo o que Ele quer. Deus não precisa de muitos para salvar. A Bíblia diz que Ele salva com poucos. Mas tem que ter alguém com Ele. Tem que se levantar alguém com Ele. E que possamos dizer: estou aqui, Senhor. Eu vou. Quando Isaías está no templo, na sua dignidade sacerdotal, ele tem uma visão esplendorosa. E ele se desespera porque diz: eu sou um homem impuro. É assim que nós vamos nos sentir diante de Deus. Ninguém vai se sentir santo diante de Deus. A gente canta que Deus é santo. A gente diz que quer ser santo. Mas quando você estiver diante de Deus, irmão, você vai se sentir impuro. Para se arrepender e se humilhar diante dele. É exatamente assim. Ninguém vai ver a presença de Deus e vai dizer: olha eu aqui, que filho maravilhoso eu sou. Não, irmãos, a presença de Deus faz a gente se enxergar nas coisas mais obscuras que nós carregamos. Mas quando Ele diz: eu sou um pecador no meio de um povo pecador, ai de mim, agora eu vou morrer. Porque Ele viu a glória do Senhor encher o templo. E o anjo do Senhor tocou nele. E ele entendeu que a sua iniquidade tinha sido tirada. Aleluia. Porque Deus vai lhe mostrar que você não é santo. Mas Ele lhe santifica. Ele vai lhe mostrar o quão você está errado ainda. Por mais certo que você pense que já está. Mas então Ele lhe purifica. E o próximo passo, você totalmente rendido a Ele, é você ouvir o que Ele está dizendo no céu. Porque Deus não falou com Isaías.
Mas Isaías ouviu, porque ele entrou nas regiões celestiais. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele ouviu o que Deus dizia. E ele não pesou quem era, nem o que queria, nem os planos da sua família para ele. Ele disse o quê? Eis-me aqui. Eu vou. Deus estava procurando um homem para ser profeta. E ele aceitou o desafio. Por quê? E a vida de Isaías se tornou um turbilhão terrível. Só assim, de letra, né? Deus mandou ele caminhar despido por meses a fio, para chamar a atenção das pessoas. Convertam-se, porque é assim que vocês vão ficar, sem roupa. Isaías se transformou em profecias vivas. Você imagina o que foi ser taxado de louco? Taxado de promíscuo? Quantas coisas horrorosas não disseram de Isaías? Quem era Isaías? Um sacerdote que se vestia de vestes santas e entrava no templo, agora está andando com as nádegas de fora. Proclamando a palavra do Senhor, dizendo: assim os inimigos vão tirar as nossas vestes se nós não nos arrependermos. Isso só foi uma das coisas que Deus mandou ele fazer. Tem outras mais. Mas Isaías viu o Messias. Isaías viu a destruição, mas viu a reconstrução. E até hoje nós somos salvos, restaurados pelas palavras de Isaías que foram registradas. Tremendo, né, irmãos? O que pode Deus fazer quando um homem diz: eis-me aqui? Mas vai mesmo, viu? Porque diz eis-me aqui no domingo e na segunda-feira não se levantar da cama, quando o Senhor chamar pela madrugada para orar. Ah, mas agora eu vou trabalhar o dia todo? Não dá, não. Como é que eu vou chegar no trabalho cansada e dizer que estava orando? Nós estamos sempre tão preocupados com o que vão dizer. Como aquela esposa linda e maravilhosa. Ah, eu já tirei a minha túnica, não vou vestir de novo, não. A cama está tão fofinha. E perdeu a hora do encontro tão esperado.